Hoje no quadro Mercado de Trabalho vamos falar sobre os direitos e deveres de trabalhadores afastados de uma empresa por problemas de saúde. Renato Dias. Olá, Línia, muito boa tarde. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, as principais causas de afastamento no trabalho são dores nas costas, musculares e inflamações nos tendões. Para falar sobre esse e outros assuntos que também afastam o empregado do trabalho, nós chamamos aqui no estúdio a advogada trabalhista Andréia Ferrari. Muito boa tarde. Boa tarde, Renato, e obrigada pelo convite. Eu citei aqui no começo alguns problemas que causam afastamento, né, dos funcionários, mas existem muitos outros, não é, advogado? Existem muitos outros e, no meu ponto de vista, o mais comum tem sido problemas de coluna e depressão. E nesses casos, como permanece o vínculo empregatício? Veja bem, o vínculo fica suspenso. Nós temos dois trâmites. Nós podemos considerar uma doença comum ou uma doença do trabalho, aquela que tem nexo de causalidade. Se tem nexo de causalidade, o empregado ele tem o direito a ser reintegrado se for demitido. Queria que você explicasse melhor isso, né, relacionado ao acidente de trabalho com um acidente em casa, por exemplo. Por exemplo, se ele tem um acidente comum em casa, ele não tem uma garantia de emprego. Se ele tem um acidente ou uma doença decorrente do trabalho, ele tem essa garantia de emprego. E qual o tempo que a empresa continua pagando o funcionário nesses casos? Muito boa pergunta. A empresa paga 15 dias e a partir do 16º dia ele vai requerer perante a Previdência Social. Isso em caso de acidente em casa? Nos dois casos. Nos dois casos a empresa paga os primeiros 15 dias. A partir do 16º, a Previdência paga. Não obstante, quando é doença decorrente do trabalho ou acidente do trabalho, após a alta da perícia, após a alta da Previdência, ele ainda tem uma garantia de emprego de no mínimo 12 meses. Agora, pode continuar, desculpa. Isso, essa garantia de emprego tem que resultar de uma sequela, por exemplo, de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional ou ainda profissional. Porque é a minha próxima pergunta. E se a empresa dispensar o empregado, quais são os direitos dele? Veja bem, a empresa, enquanto o contrato está suspenso, ela não pode demitir o empregado. Se ela demitiu o empregado nessa situação, ele pode requerer a sua reintegração. Nesse caso, então, o empregado tem estabilidade no emprego. Se é decorrente de acidente do trabalho e doença com nexo de causalidade, ele tem garantia de emprego. Só para deixar bem claro, então, a pessoa que tem depressão, por exemplo, ela tem uma propensão, digamos, à depressão e isso é agravado durante o exercício da profissão dela. Ela tem esse direito? Muito inteligente a sua pergunta, ou seja, se ela tem já uma predisposição para depressão e no serviço isso é agravado, nós chamamos de concausa e ela tem também um direito, por exemplo, de ajuizar uma ação e da garantia de emprego. Andréia Ferrari, advogada trabalhista, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, pelo convite. Olha, e você também pode participar enviando sugestões de temas do nosso quadro Mercado de Trabalho. Faça isso através do e-mail faleconoscovale@band.com.br. Hora de conferir as vagas disponíveis em nossa região na agenda de empregos. Em Lorena, vagas para auxiliar de serviços gerais, monitorador de sistema eletrônico, porteiro e vendedor externo. O PAT fica na rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, no centro. Em Jacareí, há vagas para ajudante de carga e descarga, auxiliar de linha de produção, balconista, eletricista de automóveis e técnico em nutrição. O PAT fica na rua Alfredo Schurg, número 283, no centro. E no litoral norte, em São Sebastião, há empregos para instrutor de informática, cuidador de crianças e adolescentes, professor de língua portuguesa, pizzaiolo, terapeuta ocupacional. O PAT fica na rua João Cupertino dos Santos, número 245. E o quadro Mercado de Trabalho voltará a ser exibido no dia 13 de maio. Acontece agora à tarde, em frente ao Fórum Civil de Taubaté, um protesto de oficiais de justiça. A manifestação faz parte de um ato público que é realizado em todo o estado de São Paulo por melhores condições de trabalho. Entre as reivindicações da categoria, aumento do valor das diligências pagas que estão sendo defasadas há 5 anos.
e também um maior diálogo com o Tribunal de Justiça. O protesto reúne 60 profissionais de Taubaté e Tremembé. E devem ser votados hoje, em sessão de Câmara de Taubaté, os projetos de mini-reforma tributária e de criação de cargos comissionados. Na semana passada, eles estavam na pauta. O projeto de mini-reforma prevê, entre outras coisas, aumentar a arrecadação do município. Bom, se aprovada, a outra proposta sobre a criação de 11 cargos comissionados vai criar empregos com salários que variam de R$ 2.800 a R$ 4.800. A sessão tem início às 6 horas da tarde. Bom, e após uma investigação de um mês, foi preso agora pela manhã o maior distribuidor de droga da costa norte de São Sebastião. Essa operação contou com a Polícia Civil do Estado de São Paulo e com a DISE também de São Sebastião. Esse traficante, na casa dele foram encontradas porções de cocaína, pinos também de cocaína, pedras de crack, além de dinheiro. Na casa também havia um jovem de 22 anos. Os dois seguem presos e todos os detalhes desta operação você confere no Band Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite. A seguir aqui no Band Cidade, a situação da dengue em Taubaté e ainda a preocupação de pais com a meningite após a morte de um menino de 7 anos em São José dos Campos. A gente volta já, espere para ver agora 1h05.